Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês no congresso sobre nutrição, nutricionista de excelência. E hoje eu sou Karine Tames, nutricionista, sou atleta de ultramaratonas e venho falar com vocês sobre um tema aí bem interessante, né, por parte de muitos profissionais da área de nutrição, sobre suplementação, mas é uma suplementação que tem uma especificidade na área do endurance, né? O que é isso? Que tipo de suplementos a gente utiliza para esse tipo de modalidade do esporte? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente ajuda a preparar um atleta, seja ele amador, seja ele de performance, nessa área, né? Dessa modalidade no esporte que vem ganhando assim vários adeptos, né? Vocês ao longo da abordagem aí vai entender um pouquinho, né, quais são esses esportes, quais são essas modalidades que está relacionado com a endurance, né? Conceitualmente falando, a gente vai destacar que o endurance é uma modalidade de esportes aeróbicos de baixa, média intensidade e longa intensidade. Então, toda modalidade que tem mais de 90, 60 minutos já é considerado um esporte de endurance. É um esporte que você vai praticar, dentro de uma velocidade e uma longa duração de tempo. Então, a gente tem... Para isso, o atleta ele precisa se preparar para ele estar apto a permanecer nessa atividade por um longo período de tempo, né? Então, são provas que demandam extrema resistência, né? São provas classificadas como maratonas, travessias, montanhismo, triatlon, né? Ciclismo, corrida de aventura. Então, todos esses esportes, eles têm uma duração de média a longa. Então, uma maratona aí, com um atleta de performance, dura aí umas 2 horas e meia, né? Os recordes foram batidos aí com 2:02, 2:04. Então, o praticante ele vai ficar a maior parte do tempo rodando, ou seja, praticando aquele exercício. Então, por isso que está classificado como uma modalidade de endurance. Ele vai precisar ter a capacidade de rodar por longo período de tempo, Ou seja, ele vai exigir do atleta de resistir, tanto fisicamente, mentalmente, e é aí que entra a nutrição, para dar esse suporte nutricional para que esses atletas consigam, adquirir aí os seus objetivos, sejam eles amadores, sejam eles performáticos, Então, o profissional ele vai se deparar com esse atleta que busca uma suplementação que possa ajudar ele a ficar maior tempo aí praticando a sua atividade com êxito, Então, é a capacidade de uma pessoa de manter determinada força ou contração muscular por longos períodos de tempo. Então, assim, qual é o grande objetivo da nutrição, da suplementação para essa modalidade esportiva, Você, de alguma forma, proporcionar para o seu atleta a capacidade dele de treinar, se recuperar das sessões de treinamento, O atleta geralmente ele dentro do ciclo de treinamento ele passa por várias fases e ele precisa treinar várias sessões, por dia, Então você precisa dar para ele um suporte que ele consiga fazer o treinamento, descansar, fazer o treinamento novamente, participar de longões nos fins de semana, onde ele vai testar a capacidade dele por
correr ou nadar aí por, né, 2, 3 horas, né, de forma contínua, através desses treinos que vão dar capacidade a ele a fazer uma boa prova. Então, o nutricionista, ele precisa conhecer que tipo de suplementos ele pode lançar e oferecer para esse atleta, para que ele consiga cumprir lá as etapas do treinamento, né? Aquele momento em que ele precisa se capacitar para que ele possa competir e chegar a uma grande prova, enfim, né? Então, tudo isso dentro, né, do que aquele atleta vem pedindo para, né, o nutricionista, né? Tem atletas que eles querem só completar a prova, né? Querem chegar lá na linha de chegada, né? No caso das maratonas é até um grande desafio para uma pessoa comum, né? Não precisa ser um atleta de performático, né? Ele vai querer chegar lá na linha de chegada, e aí você precisa ajudar ele a fazer esse caminho, né? Esse período, esse ciclo de treinamento. Outros atletas vão procurar um nutricionista para fazer performance, né? Para conseguir colocações em pódios, para que eles consigam ranking, né? Índices olímpicos, né? Índices internacionais. Então a gente precisa estar de alguma forma oferecendo aí essa possibilidade de cada um conquistar aquilo que almeja, né? Então ele procura esse nutricionista, esse profissional, para que possa ajudar a fazê-lo chegar nesse grande momento, que é o momento da competição, né? E aí a gente também precisa entender qual é a dinâmica do endurance, né? Porque não basta você conhecer só a suplementação, mas você precisa entender que tipo de esporte é esse, né? Quais são as vias metabólicas que ele vai requerer do atleta, do indivíduo, né? Como é que é esse processo aí de gasto de energia, consumo de energia, para a gente poder entender até aquilo que vai ser mais eficaz no treinamento e na competição, né? Então, como é um esporte, né, uma modalidade aí de longa duração, né, a gente vai ver que ele vai requerer a via aeróbica, né? Então, esse atleta ele precisa de combustível para poder fazer com que ele rode, né, várias horas. E assim, tem várias provas que não só você vai precisar trabalhar com a alimentação, você tem que calcular a perda de sal que ele vai fazer, né? Se for em climas de praia, climas de montanha, né? A questão da nutrição e a hidratação, ela também precisa ser ajustada. Mas não adianta a gente falar sobre suplementação, oferecer para o nosso atleta aí os melhores marcas, os melhores suplementos, se você não consegue ajustar, né, aquele plano alimentar para esse atleta, né? Porque a gente tem que entender que uma grande maioria do nosso público é um público de pessoas comuns, pessoas que trabalham, pessoas que fazem seu esporte, mas eles têm também as suas atividades. Então, a gente vai precisar também calcular o gasto energético desse indivíduo que treina, que vai para o trabalho, que faz o deslocamento, né, que tem o final de semana com a família, volta, vai treinar. Então, a gente tem que dimensionar tudo isso. Então, a alimentação desse atleta ele precisa estar muito bem ajustada junto não só com as atividades diárias, né, mas também com a questão do treinamento, né? Você vai ter que ter todo um domínio, tem que ter todo um conhecimento para saber em que momento ele vai treinar, em que momento ele vai descansar, em que momento o treino dele vai exigir mais, né? Existe, né, os atletas de corrida, os performáticos nessa área de maratona,
que eles fazem um treinamento intervalado, né? Então é um treinamento que tem um alto gasto de energia, né? E ele ali tá naquele processo catabólico incrível, né? Depois lá que ele faz os tiros de velocidade. Então você precisa de alguma forma suprir, né, aquela necessidade e também fazer o ajuste de peso, né? Muitos deles precisam estar dentro de um peso lá da modalidade, né? Você precisa de alguma forma fazer tanto esse dimensionamento do que ele gasta, do que é aquilo que você pode dar para ele, que ele precisa consumir, e o aporte, né, que a gente sempre vai tentar bater dentro de todas as necessidades, entra a suplementação. A suplementação, ela é um ajuste todo esse gasto, todo esse metabolismo desse indivíduo, né? A suplementação, como muitos atletas pensam, não é o essencial para ele fazer atividade, e sim um ajuste, aquilo que vai dar uma garantia, né, de que tudo aquilo que ele precisa ele vai ter para poder utilizar, né, até mesmo para ele se manter em bom estado de saúde, né, porque muitos atletas fazem anemia ferropriva quando não tem uma alimentação legal. Atletas podem entrar em estados de hiponatremia, né, quando há uma queda nos níveis de sódio no organismo, né? Então a gente tem que também prevenir a questão das lesões. Então, um corpo que não está bem nutrido, que não está conseguindo bater aquelas calorias que ele gasta, ele também vai entrar nesse quadro aí de inflamação e de lesão, né? Porque são várias sessões de treinamento. Outra coisa também, né, é que quando a alimentação não está ajustada, o atleta ele pode entrar também baixando o seu sistema imunológico, né, fazendo infecções, resfriados repetitivos. Então, tudo isso o nutricionista tem que estar atento para que possa fazer com que ele faça o esporte, mas ele também esteja com saúde, né? Porque a gente sabe que o gasto é imenso, né? Então a gente vai também trabalhar a questão da fadiga muscular, a gente vai fazer com que esse atleta não entre em estado de fadiga, não entre numa situação de overtraining, né? É lógico que a nutrição ela vai estar casada com o treinamento, né? Muitos atletas, eles têm treinadores que tem uma carga de volume, ciclos, períodos de treinamento todo ajustado. Então a gente precisa também conversar com esses profissionais para que tudo fique encaixado, né? Você saiba quantas sessões de treino ele tem, qual tipo de suplementação pré e pós-treino, quais os suplementos intratreinos que você deve utilizar para que ele possa fazer lá o seu treinamento e ao mesmo tempo ficar bem, conseguir se recuperar, que é um dos grandes objetivos do treinamento, né? Então existe dentro do endurance a performance, né, que todo mundo busca, dependendo do seu objetivo. Pode ser relacionado ao alto rendimento, atletas olímpicos, paralímpicos, atletas federados. Então a gente vai lidar com toda essa gama aí de talentos esportivos dentro dessa área, né? Então, entre as modalidades que está relacionada ao endurance, a gente tem o triatlo, a gente tem a maratona, meia maratona, né, que são 21 quilômetros, corrida de rua, né, no geral aí. A gente tem corrida de aventura, são provas de montanha, de ultra trail, né, são provas aí que tem um desafio, né, eles estão em contato com a natureza. A gente pode também botar o ciclismo, né, ciclismo de estrada, ciclismo, né, de trilhas. Então a gente tem uma diversidade. Tem a natação, está relacionada às travessias, né, esse deslocamento tanto nas distâncias um pouco mais curtas quanto em mar aberto, né, longas travessias. Então
tem modalidade para todo mundo. Né? A gente tem o trail run, que é um esporte que está muito difundido, né? As pessoas estão querendo conquistar a natureza, né? Então, são provas que eles vão, né? Geralmente são provas que têm um estilo mais para orientação, né? Eles têm um percurso para percorrer, e nesse percurso ele vai lá fazer, né, 80, 50, 40 quilômetros, 120. Então, são percursos difíceis, né? São percursos que ele vai estar em contato mesmo com temperatura, com a natureza, privação de sono, né? Ele vai estar lá naquela questão ali da temperatura, do muito calor ou muito frio, né? Então, nisso tudo também, ele precisa ter uma alimentação durante a prova, que ele consiga lá fazer, né? Muitos casos de atletas que perdem muito sal, né? Então, tem atletas que são mais sensíveis a essa perda, outros não, né? E aí a gente vai conhecendo esse atleta através dos treinos longos, né? Ao longo todo desse acompanhamento, a gente vai sempre simular como vai ser nesse período de prova, né? E a gente tem, como eu falo, né? A gente não precisa só entender da suplementação, a gente precisa entender qual é a fisiologia desse esporte, né? Vamos colocar assim, né? O que esse esporte vai exigir desse indivíduo, né? Então, a gente vai falar muito aí da questão muscular, né? Desse tecido muscular, desse gasto de energia, né? Sob a forma de ATP, né? Então, assim, durante o exercício, o tecido muscular utiliza diferentes fontes energéticas, né? Dependendo da intensidade, duração, frequência, atividade e gênero, do nível de preparo físico que esse atleta tem, né? E aí a gente vai eleger o tipo de nutriente que ele vai precisar para ele tanto fazer um estoque de energia, quanto para que ele possa, ao longo do percurso, do período ali, estar consumindo, né? Então, a via principal é o oxidativo aeróbico, né? Que predomina após 2 a 3 minutos, né? Então, 2 a 3 minutos de uma corrida, a gente já sabe que é o sistema oxidativo, né? Aeróbico. Né? O sistema anaeróbico, né, predomina exercícios de curta a alta intensidade. Então, quando o nosso atleta de endurance faz treinos de intensidade, que são os intervalados, a gente sabe que ele vai, no primeiro momento, utilizar a via anaeróbica, né? Ele vai lá pegar o substrato da fosfocreatina, né? Porque ele vai precisar de explosão, né? E depois ele vai, dependendo dos tiros, se forem tiros longos, tiros médios, né? Tiros de 1.500, 2.000, 3.000, aí ele vai precisar aí dessa via aeróbica mesmo para ele poder conseguir executar o treinamento dele. Então, são esses substratos que estão estocados no nosso organismo que o atleta vai pegar essa energia, né? Então, eles estão estocados na forma de ácido graxos, né? No tecido adiposo, na forma de triglicerídeos, né? Então, ele vai precisar muito. Por isso que a gente vê muito desses atletas, ele tem um biotipo, né? O maratonista, aquele biotipo magro, né? Perna fina, porque ele queima muita gordura, entendeu? Por mais que ele tenha uma suplementação em top, em dia, é muito difícil ele fugir daquele biotipo, né? Atletas que têm um ano aí de competições organizados, com treinamento, geralmente ele não sai daquele tipo físico. Por quê? Porque ele não tem tempo de acumular gordura. Porque toda a gordura, todo o nutriente
ele acaba sendo oxidado, né, através do treinamento, através do descanso, né, onde ele está lá catabolizando, dependendo do tipo de treinamento que ele tem, e através das competições e pós-competição, tá? Porque quando o atleta volta de uma competição, ele também continua no catabolismo muito incrível, feroz, e aí onde a gente vê que ele começa a ir para uma produção muito grande de radicais livres, né? Então, quando a gente vê um atleta, a gente sabe que é um atleta por conta da compreensão física, né? Ele tem um biotipo. É muito difícil ele sair destoado daqui. Quando a gente olha um queniano, quando a gente olha um corredor de ultramaratonas, a gente sabe que ele pratica uma modalidade que consome muita energia. Então, ele não tem tempo, mesmo que a dieta dele esteja toda estruturada, ele não consegue armazenar por muito tempo tecido adiposo. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão aí, olhando para a suplementação, mas tendo como um foco a base. A base sempre será a alimentação, né? Uma alimentação ajustada para aquele indivíduo, uma alimentação individualizada, tá? Então, o componente principal para quem faz esse tipo de esporte é o carboidrato. Não tem como. Existem algumas estratégias que a gente pode se utilizar nesses atletas, geralmente atletas performáticos. A gente pode fazer uma espécie de um treinamento com baixíssimas cargas de carboidrato para estimular a produção de mitocôndrias. É uma estratégia chamada Train Lose Compete, tá? Que a gente vai de alguma forma estimular o organismo, né, através lá do treinamento, a produzir mais mitocôndria para fazer mais lá o ATP, né, o gasto energético. Com isso ele vai conseguindo desenvolver uma habilidade de correr com pouca energia, tá? Mas no geral toda a dieta dele tem que estar muito bem contada aí na questão do carboidrato, entendeu? Então a gente tem carboidrato sob várias formas, líquidas, sólida, né? A gente pode se utilizar de várias estratégias aí, utilizando o carboidrato. É muito importante a gente saber qual a ideia desse tipo de treinamento junto com a nutrição, porque aí você vai acertar aquele suplemento que é o ideal para aquele atleta, entendeu? Então a gente às vezes vê pré-treinos, né, sendo dado por um atleta que vai fazer uma longa distância, mas com pré-treino que é para um atleta de 100 metros, com uma creatina, né? Então a gente tem que saber certinho o que vai ajudar ele a conseguir fazer lá o seu treinamento. Porque esse tipo de atleta, o profissional performático, ele não gosta de perder tempo, né? Ele quer aquilo que vai ser eficaz para ele. Essa questão dos testes a gente faz dentro de uma linha segura, tá? Mas tem que ser uma coisa mais para certa do que para ficar testando. Por quê? Porque ele precisa cumprir lá a sua agenda de treinamento. Então, para ele não dá fazer um treinamento e ficar mal, ou fazer uma prova e não conseguir completar, porque ele viu que a alimentação e a suplementação não estava casada. Então, a gente tem que ter essa noção certa de quantidade, de gramas e qual demanda energética que ele vai mais precisar. O carboidrato é a figura central dentro do esporte de endurance, tá? Sobre todas as formas, líquidas, sólidas, enfim, a gente precisa estar orientando nesse sentido. Tanto a falta, né? A gente às vezes vê muito atleta que não consegue fazer a prova, né? A competição, outros que não conseguem se recuperar
porque a gente vê uma deficiência de carboidrato, tá? Isso é uma coisa assim muito complicada, porque o carboidrato, né, ele vai manter os níveis de hidratação, né, junto com a água, então ele precisa estar sempre, em todos os momentos, tá? Até mesmo para recuperação. Então a gente tem várias quantidades relacionadas aí, como tá vendo nos slides, né? A grama para período de pós-exercício, período pré-exercício, né? Então, atletas de treinos intensos de longa duração, a gente tem de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Essa é a base. E aí, durante a prática do exercício, também a gente vai ter que ter uma conta para a gente colocar para que ele possa fazer lá os longões, as travessias. No caso do triatlo, aquelas transição, né, da corrida para natação, natação para bike. Então, ele precisa ter essa segurança para ele poder executar lá o seu treinamento. Né, a gente tem o carboidrato, que é fundamental, a ingestão diária, ela é acima da média, tá, de um indivíduo normal, ela tá batendo aí a casa dos 65 a 75%, tá? Então, quando o seu atleta vier para você e propor um low carb, jejum intermitente, você pergunta a ele se é isso mesmo que ele quer fazer, tá? Porque ele vai ter que comer bastante carboidrato, tudo fracionado lá, porque não existe esse treinamento de endurance, não existe competição nessa área sem ter o carboidrato. Ele vai ingerir acima da média, mas não significa que ele vai acumular, vai engordar, nada disso, tá? Ele vai precisar mesmo, porque aquilo ali é um estoque momentâneo, instantâneo de energia. Ele comeu, vai treinar e ele vai catabolizar, precisa se recuperar, entendeu? Então é uma fonte imediata. Então, queda de energia, aumento de performance, carboidrato, tá? O carboidrato, ele tem uma fonte, né, de energia imediata, né? O atleta deu aquela sensação de cansaço, o que eu devo consumir primeiro? Carboidrato. Proteína ou carboidrato? O carboidrato, que é aquilo que vai retardar essa sensação de fadiga, né? Em provas que tem assim um clima muito frio, né? E uma vez eu participei de uma competição que era toda litorânea, né? No sul do país, uma prova de 450 quilômetros, e eu fiz essa prova em julho. Então, eu peguei baixas temperaturas. Então, o que me ajudou a fazer essas longas distâncias, né? Teve dias que eu fiz 110, 118 quilômetros. Então, o que me ajudou muito foi a ingestão de carboidrato durante todo o tempo. Carboidrato e água, carboidrato e água. E eu consegui retardar a sensação de fadiga, retardar o sono, né? Que são provas que você vara à noite, através da alimentação. O carboidrato é fundamental, é o coringa. Né? A gente tem o carboidrato, que ele é um poupador de massa muscular, né? Então, aí 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício, com uma concentração de 4 a 8%. Né? Reposição para evitar quadros de hipoglicemia, depressão de glicogênio. Né? A gente tem o carboidrato que é estocado dentro do músculo, através do glicogênio e através do trabalho muscular, que ele é liberado, né, como uma fonte de energia, né? Ele retarda a fadiga, enfim, ele tem vários benefícios, né? A proteína junto com o carboidrato, ela também tem os seus efeitos, né? Porque no endurance a gente tem aí uma grande perda de massa muscular, né? Então, o carboidrato ele vai ajudar a atenuar esses marcadores de degradação muscular. Então, tem atleta que tem uma perda muito grande, né? E ele poupa aí aquela massa muscular que é necessária para que ele continue fazendo atividade, né? Aumenta a função muscular subsequente do exercício, retarda a fadiga, aumenta a capacidade de endurance na reidratação,
né? Então, os dois também são bons aliados. E a gente tem uma literatura maravilhosa, né? Embasando tudo isso que a gente vem falando, sobre essas quantidades que vocês vão poder aí estar sempre consultando, né? Através desse trabalho escrito, né? Então, a gente tem umas recomendações para competições de ultramaratonas e Ironman, né? Que aí é aquele nível hard mesmo, né? Aquele nível que o atleta vai, né, ter um desgaste monstruoso, né? O metabolismo dele, o gasto energético aí em algumas competições beira aí uns 10.000 quilocalorias. Então ele precisa estar muito bem acompanhado, muito bem suplementado, né? E a gente vê o poder da suplementação para poder ajudar nesse processo, tá? A gente tem as proteínas também, que são muito importantes, tem as recomendações, né, para esse tipo de modalidade, tá? E aí a gente vai ver vários suplementos, tá? A gente tem uma gama, uma infinidade de suplementos que podem ser utilizados para o atleta de endurance, tá? Mas eu sempre digo, a gente tem que ir naqueles que são mais eficazes para cada caso. Então a gente entra com um ajuste na alimentação, batendo todas as recomendações de carboidrato, proteína, lipídios, né? Quando você tem todo esse ajuste, né, fica mais fácil de você trabalhar a suplementação, porque você não vai exigir da suplementação aquele pote de ouro, né? Você vai para a suplementação como um aporte, um ajuste fino, tá? Então, um atleta de endurance, eu posso classificar os principais suplementos que ele vai utilizar de forma assim muito eficiente, e você também não vai onerar em termos de gasto econômico para esse atleta. A palatinose, tá? Que é um açúcar da beterraba, tá? Essa suplementação ela é muito utilizada para os longões, tá? Você dá durante intratreino, você faz a suplementação desse suplemento, a palatinose. Qual o benefício da palatinose? É um carboidrato de lenta absorção, né? É lógico que esse atleta, quando vai fazer o longão, ele já vai com o pré-treino dele, você já calculou uma alimentação antes dele começar o longão, né? Então ele já tem esse combustível, né, no dia, tem a refeição no dia anterior, que você também vai programar para que ele consiga. Por exemplo, se ele faz o longão no sábado, né, o jantar dele já é um pré-treino. Então a quantidade de carboidrato, proteína já vai estar ali sendo colocada estrategicamente. Então você tem que saber o seu atleta, quais são os dias de treino longo, quais são os dias que você, né, ele vai treinar por mais horas. Então você vai fazer esse pré-treino, tá? Antes acordou, come, você vai planejar também o café da manhã dele, né? Enfim, e ele vai pro treino. Então a palatinose ela é utilizada muito intra-treino, tá? Ele vai tomar uma quantidade de palatinose durante o treinamento e aí ele vai conseguindo lá fazer a atividade dele, o treino, né? A sessão de treinamento, né? E você vai trabalhar com alguns alimentos que ele vai poder se utilizar naquele momento intra-treino, que já vai ser um exemplo que ele vai fazer na prova. Entendeu? Então, se é um atleta que perde muito sal, você vai se utilizar de cápsulas de sal. Se é um atleta que é diabético, você vai trabalhar muito essa questão da glicemia, né? Saber se ele é insulino dependente. Tudo isso você vai ter que estar antenado, né? Para que aquele suplemento entre no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, a palatinose é um suplemento muito interessante, tá? Outro suplemento que eu também vi na prática, que ele entra aí como uma forma de poupar o organismo, que é a glutamina.
A gente tem a glutamina, um aminoácido no nosso organismo de forma muito abundante. Então, numa situação, um indivíduo normal, é muito pouco comum que ele precise fazer uma suplementação de glutamina, tá? Porque é um aminoácido abundante e você não precisa suplementar uma coisa que você já tem, né? Vai ser um desperdício. Mas em atletas de endurance, tem momentos do treinamento em que ele vai chegar, né, naquela fase que ele entra no pico do treinamento esportivo, tá? Então é um momento que o atleta, ele treina altas rodagens de volume. O que é isso? É volume semanal de treino. Se o cara faz ultramaratona, ele vai rodar uma média de 150 quilômetros por semana, no auge do pico do treinamento. Então imagina você ter uma vida normal e fazer um volume aí de 120 a 150 quilômetros por semana. Isso é uma média de 30 a 25 quilômetros por dia. Então chega uma fase que o organismo já está desgastado, porque ele treina muito e ele não tem tanto tempo para se recuperar. Ainda tem essa. E aí, a suplementação pode ser interessante nesses casos. Por quê? Porque como ele treina muito, tem pouco intervalo de descanso, né? Uma pessoa comum que trabalha, enfim, ela vai baixando a sua imunidade. Eu sei disso porque eu já passei por isso, tá? Eu já entrei num pico de treinamento em que eu, depois dessa semana, eu comecei a ficar resfriada, começou a abrir herpes, né, zoster labial, porque minha imunidade baixou num ponto muito crítico. Então a suplementação ela entra aí para ajudar a recuperar esse sistema